se deu 12 dias só depois de outra aparição que já tinha acontecido na Bélgica. Estava acontecendo, que é Nossa Senhora do Coração de Ouro. Inclusive, vários santos visitaram os dois locais dessas aparições, e papas, inclusive São João Paulo II, esteve nos dois locais dessas aparições. Tanto Nossa Senhora do Coração de Ouro, quanto Nossa Senhora dos Pobres. 12 dias após, então, Nossa Senhora aparece para essa vidente, que está aqui relatada no quadro, chamada Mariette Becco. Essa vidente apareceu em Banneux, essa cidade da Bélgica. Bélgica, Nossa Senhora gosta muito desse país, tem muita particularidade na Bélgica. Inclusive, nós temos um santo no Brasil que era belga, né? Que foi assassinado por Maria Lombaert. Era belga, e um grande santo, foi morto. Mas um santo estupendo, os escritos dele são maravilhosos. Nossa Senhora então aparece para Mariette Becco. Como? Em que condições? Isso aqui é interessante dessa aparição. Era uma família católica, numerosa, graças a Deus, muitos filhos, tal qual como precisa, e acontece que o pai dela se desviou, tinha apostatado, largou de ir à missa, largou de confessar, largou de ir à igreja, abandonou a prática da religião. O pai dela, da vidente. E ela, não mais não menos, se não tem exemplo, não é? Foi entrando na do pai. Era uma menina ainda, uma criança. Daí a importância do exemplo na família, né? Criança aprende a rezar de ver o pai e a mãe rezar. Criança aprende como assistir a missa, vendo o pai e a mãe assistindo a missa. Criança aprende a ler, vendo o pai e a mãe ler para eles. É assim que funciona, né? A grande catequese e a maior catequese que uma pessoa pode ter é aquela dada na prática da própria vida. Como falava São Francisco de Assis, evangelize, se precisar use as palavras, mas o mais importante do que as palavras é o exemplo. Então, ela também já não ia mais. Parou de ir na catequese, parou de ir à Santa Missa, e assim foi como acontece hoje com quase tantas famílias. Mas ela estava atenta à entrada da casa, era inverno, estava nevando. Ela estava atenta porque um irmão tinha saído ao meio-dia e não tinha retornado para casa ainda. E ela estava preocupada com esse irmão e olhando para ver a entrada da casa, a estrada, se o irmão vinha. Então ela vê uma luz oval e uma belíssima senhora. E ela fica ali extasiada, encantada. É a primeira aparição, foram 8 aparições. Então, ela não sabia, não perguntou nada nessa ocasião e queria sair para ir de encontro, porque a senhora era tão bela que a atraía. A mãe, ela contou para a mãe olhou e viu só a luz, mas não viu Nossa Senhora. E a mãe disse, não, é uma bruxa. Trancou a porta, você não vai sair. E não deixou sair, né? O povo antigo tinha muito medo, o que hoje se perdeu muito, tinham muito medo de ofender a Deus, venerando ou adorando algo falso. Se vocês verem as aparições de Fátima, Lúcia levava água benta no bolso, com medo de que Nossa Senhora já tinha se apresentado, mas o medo de que fosse uma ilusão do demônio. Hoje as pessoas deixam se enganar tão fácil pelo demônio, com medo, e ela aspergia água benta em Nossa Senhora. Nossa Senhora sorriu para ela e fez o sinal da cruz. Ela entendeu que não era o demônio. Lourdes, mesma coisa. Bernadette foi orientada pelo seu pároco. A hora que a aparição mostrar-se para você, joga água benta, porque se for o demônio vai sair correndo. A importância do sacramental, né? E ela fez também, Nossa Senhora fez a mesma coisa. Abaixou a cabeça e fez o sinal da cruz, persignou-se. Veja como o povo tinha medo de ofender a Nossa Senhora e de ofender a Deus, venerando algo falso, né? Então, a mãe não deixou sair. A imagem, então, a Nossa Senhora desapareceu. Depois houve a segunda aparição, e aí só que ela foi mais esperta. Para dobrar a mãe, ela já esperou lá fora. Cara, tinha jeito de trancar a porta. Ela já ficou no jardim esperando.
E Nossa Senhora então aparece. E ela pergunta quem ela é. E Nossa Senhora então se apresenta como a Virgem dos Pobres. A Virgem dos Pobres. E então, evidente que Nossa Senhora não está falando aqui de uma pobreza material. Não é somente isso. É muito mais do que isso. É a pior das pobrezas, a pior da miséria, a pior desgraça, que é aquela de não ter Deus. Talvez o título seja sugestivo, inclusive por causa da situação da família dela, que estava muito pobre de Deus. Muito pobre de Deus, né? E Nossa Senhora então aparece para ela, ela pergunta, Nossa Senhora responde. Depois, na terceira aparição, Nossa Senhora já faz algo diferente. Conduz ela até uma fonte na beira da estrada, que até então ninguém dava valor, era um mato só, e Nossa Senhora manda ela abrir e olhar, e ali minou uma água, e Nossa Senhora disse: eu tenho esta fonte reservada para mim. Olha que nos pés da imagem sai a fonte da água, e Nossa Senhora tinha uma rosa no pé, né? Então, essa fonte ela não entende, e pergunta para Nossa Senhora: por que reservada para a senhora? Porque ela entendeu que Nossa Senhora estava dizendo que a fonte era só dela, que Nossa Senhora podia tomar a água, se aproveitar da água, né? A ignorância não é criança. Então Nossa Senhora disse: não, está reservada para toda a humanidade. Essa água será um remédio para curar os corpos e as almas, não é? De fato. E aí depois ela pergunta para a Virgem o que a Virgem quer. E Nossa Senhora diz: eu quero que construa uma capela em minha honra. Então a capelinha depois, mais à frente, foi construída. O padre foi avisado logo depois da primeira aparição, porque ele era pároco dessa vilinha que tinha 500 habitantes, né? E então o padre disse assim: eu acho que você está sendo autossugestiva por causa das aparições de Nossa Senhora do Coração de Ouro, que fazem 12 dias. Então, o auge da conversa era a aparição de Nossa Senhora do Coração. Então o padre falou, colocou na cabeça e está aí falando que está vendo alguma coisa, não está vendo nada, né? Então o padre disse: não. Aí depois o padre ficou analisando a situação e disse: o sinal para mim, veja bem, o sinal de que algo é verdadeiro, né? O sinal para mim de que as aparições são verdadeiras será a conversão do teu pai. Se ele se converter, eu vou acreditar que é Nossa Senhora. Se não se converter, não é. E não é que o homem converte. Foi pedir a confissão, voltou para a igreja, tomou vergonha na cara, tomou jeito e voltou a ser um católico fervoroso. Ela também, por si só, foi outra coisa que chamou a atenção do padre, que ela foi lá pedir para voltar à catequese, não parou mais de ir à Santa Missa, todas as vezes que tinha missa ela estava lá. Esse é o grande sinal de que uma obra de Deus, de que algo é verdadeiro, se converte. E o que Deus quer é a nossa santificação, é a nossa alma, né? Então, assim aconteceu. E foram então sucessivas aparições, no total são 8 aparições. Muito simples, Nossa Senhora falou muito pouco, como é próprio dela, não é? Essas aparições que dão páginas e páginas e páginas de mensagem. Nossa Senhora não vem ditar livro para ninguém. Nossa Senhora é reta, direta e curta na coisa. Ela não gosta muito de... porque ela é a mulher do silêncio, né? Então, coisas assim que são sempre duvidosas. Então, a Virgem falou muito pouco, mas o que Nossa Senhora disse? Todas elas. Como fala assim em todas as aparições. Reze muito. Isso é interessante. Nossa Senhora repetiu isso várias vezes. Reze muito. Nossa Senhora não disse só para rezar, não. Rezar muito. Essa é a principal característica dessa aparição. Reze muito. Reze muito. Nossa Senhora disse para ela, né? E depois pediu também a penitência, como é próprio da Santíssima Virgem. Veja, Nossa Senhora se dignou. Nós poderíamos pensar, fazia 12 dias das aparições de Nossa Senhora do Coração de Ouro. Para que Nossa Senhora vai aparecer numa cidade quase vizinha? De novo, para falar as mesmas coisas, para repetir as mesmas coisas. Isso é muito curioso. A pedagogia do céu, a pedagogia da Santíssima Virgem, não é? Uma vez um santo perguntou a Nossa Senhora: por que toda aparição a senhora repete a mesma coisa? Toda aparição é a mesma coisa, rezar, é fazer penitência, salva alguma coisinha particular, mas toda aparição a senhora repete alguma coisa.
E ela diz: como a mãe que fala com o filho teimoso e ele não obedecer, é preciso repetir a ordem. Então Nossa Senhora repete, por quê? Porque nós não obedecemos. Se a humanidade tivesse obedecido Fátima, hoje não estava penando. Se a humanidade tivesse obedecido La Salete, hoje nós não estávamos nessa crise e nessa apostasia que nós estamos vivendo. Se o clero tivesse dado ouvido ao que La Salete falou, hoje nós não estávamos colhendo essa apostasia dentro da igreja. Porque não houve. A mãe repete, né? Enquanto houver o tempo da misericórdia, enquanto houver a hora e o tempo da graça e da misericórdia, Nossa Senhora continuará a repetir, até chegar a hora da justiça, que aí não adianta mais, não é? E esse tempo chega. Lembremos, Fátima, o anjo já com a espada desembainhada, clamando: justiça, justiça. E Nossa Senhora: espera mais um pouco, espera, vamos ver se converte, mais um bando, né? Espera mais um pouco. La Salete também, ela chorava e dizia: estou cansada de suster a mão poderosa, o braço do meu filho que quer despejar sobre a humanidade a ira de Deus. Justa ira, santa ira. Tudo que Deus faz por nós é bom, é santo, é justo e é para a nossa salvação. A humanidade, nós sabemos bem, virou-se as costas para a Virgem. Mas o remédio, meus irmãos, é sempre o mesmo: converter, rezar muito, fazer penitência. Não tem mágica, não tem outro segredo, não tem um pozinho que nós vamos jogar e o mundo vai mudar. Não tem. O comunismo vai chegando no Brasil empurrando tudo. Por quê? Porque não converteu. É belíssimo que agora, mais do que nunca, nós ouvimos falar de Nossa Senhora das Lágrimas. Mais do que nunca a jaculatória está sendo rezada em todos os cantos. Mais do que nunca a coroa está sendo rezada. Mas, meu Deus, na década de 30 Nossa Senhora falou isso. Como todo brasileiro, a gente espera a hora que a água está aqui, para entrar na escola de natação. Agora o povo resolveu rezar, graças a Deus, e que reze muito, e que propaguemos muito. Mas como a gente tarda a conversão, não é? Como a gente tarda a conversão. E assim é. Nossa Senhora, nessa aparição tão simples, uma aparição familiar praticamente. Uma aparição familiar, talvez isso para nos ensinar como é importante que as famílias busquem a Deus juntas, como é importante rezar pela conversão dos nossos familiares, como é importante implorar a Deus, e mais do que isso, levar Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora chega numa casa, acontece o quê? A conversão, a mudança, não é? O pai dela, de cismático, voltou a fervoroso católico. O segredo é esse. O segredo é esse. Só que agora, se no tempo dela, em 1933, já estava tendo essas situações, agora muito mais. Vejo que as pessoas agora estão com o coração mais empedernidos ainda, mais duros, para alcançar a conversão de alguém. Se no tempo dela, se no tempo da cristandade, um rosário convertia 10, 20. Agora viaja de Ave Maria para converter um desgraçado. Haja! Porque as pessoas estão mais duras, o coração está mais empedernido, mais longe de Deus. Não é que Nossa Senhora não possa fazer, sempre vai poder, não é? E como fala um santo, São Bernardo dizia que diante de Deus a intercessão da Virgem é uma onipotência, não é? A onipotência suplicante. Não é que ela não possa fazer, o coração está tão fechado, está difícil. Então por isso rezar e rezar, não só por nós, por quem não reza, por quem não reza, por quem não quer a Deus, por quem virou as costas. Isso é importantíssimo. Então que Nossa Senhora dos Pobres, nesse dia, estamos aqui na sua capelinha, que ela rogue por nós, pelas nossas famílias, pelo nosso país, que ela nos ajude e nos sustenha a sua mensagem, para que a gente consiga praticar todos os dias aquilo que ela pediu: rezar, fazer penitência e buscar a conversão, sempre, constantemente. E não pode estacionar, nunca, na vida espiritual. Falo isso para vocês sempre, constantemente. Na vida espiritual ninguém estaciona, ou progride ou regride.
ninguém fica estacionado. Então, que Nossa Senhora nos dê a graça de avançarmos na virtude a cada dia das nossas vidas e que ser apoio e ajuda uns para com os outros. De fato, tem determinadas situações em que só uma intervenção divina, isso se dá, nós vamos mover o coração da Virgem e a mão de Deus à medida da nossa oração e penitência. São João Maria Vianney dizia, e concluo com isso: um santo santifica uma cidade inteira. Um santo. Então, se mais pessoas não estão convertendo, é porque nós não estamos sendo santos suficientes ainda. Não é? E a obra da santificação de uma vida, ela não acontece do dia para a noite. É o trabalho de uma vida inteira. A plaquinha na nossa frente, na frente da nossa alma, desculpa o transtorno, estou em construção, ela vai ficar conosco ali a vida inteira. A vida inteira. O segredo é nunca deixar de lutar. Nunca. Né? Nossa Senhora dos Pobres, ó Senhora minha. As orações para Nossa Senhora dos Pobres, assim como a oração para cada um dos 365 dias do ano, estão no livro Santificai-vos. O link está aqui embaixo na descrição. Garanta o seu.